Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, que é apóstolo de Cristo, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Todavia, meu canal aqui falo sempre do Evangelho da Graça por meio da fé. E fé essa que não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Ou seja, nós homens não temos participação alguma sequer na salvação. Como eu já peguei aqui várias vezes, já falei muito da salvação, e um capítulo que eu gosto muito de usar para a pregação do Evangelho, principalmente para cristãos, para que eles possam entender que o homem não tem participação alguma, João 6. E eu separei aqui João 6 para fazer a gente poder dar uma entendida melhor na obra do Evangelho. E eu vou fazer duas partes. E uma segunda parte explicando que a pessoa, depois de salva, qual o percurso dela. Mas, todavia, que ela não perde a salvação. E muito, às vezes, o que se acha cristão, eu digo acha porque eu sou um que, quando mais novo, eu achava que eu era cristão já, eu achava que eu era convertido a Cristo, mas, na verdade, eu era convertido a uma religião. E, infelizmente, assim são muitos que se dizem cristãos. E, todavia, quando a pessoa crê que é somente por graça, crê que é Cristo que morreu por ela, para ela poder ter salvação, sem botar encargo nenhuma na cruz de Cristo, querendo falar que tem que fazer isso ou aquilo, querendo ter glória. E toda vez que a gente fala assim, a pessoa fala, não quero ter glória, não. Mas, automaticamente, se você falar que você pode perder a salvação, que você tem que fazer algo para não perder, no fim das contas, sim, glória para você, porque se você foi salvo, foi porque você fez alguma coisa para se salvar ou para se manter salvo, o qual a Bíblia condena isso. O apóstolo Paulo pregou isso contra, lá em Gálatas. A gente consegue ver nos 3 primeiros capítulos de Gálatas, ele tratando, chamando de anátema aquele evangelho, porque o evangelho que o homem se intromete e tem que fazer alguma coisa para conseguir obter salvação, esse é um maldito evangelho, um evangelho anátema. Então, para a gente poder entender que a salvação não vem de nós, é dom de Deus, então a gente vamos começar lendo para poder ter entender um pouquinho melhor. Eu vou começar a ler a partir do versículo 25 de João 6, tá ok? E achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Então, todavia, os judeus estavam com Jesus do outro lado, e o Senhor Jesus tinha feito milagres. Eles tinham visto várias curas, e também, principalmente, eles tinham acabado de comer pão e peixe que o Senhor multiplicou. Eles estavam à procura dele e acharam ele do outro lado do mar. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, todavia, eles não estavam atrás do Senhor Jesus por ele ser Deus, pelos milagres que eles viram ele fazer, mas simplesmente porque eles tiveram benefícios. Então, eles tinham sido beneficiados, então eles queriam mais. Eles só queriam obter algum ganho. E não é muito diferente hoje.
Hoje a gente consegue encontrar várias pessoas que se dizem cristãs, mas todo o tempo elas estão indo até o Senhor, não porque Ele é o seu Senhor, e não porque Ele é Deus, mas porque querem obter alguma coisa material, alguma coisa nessa vida, ou até mesmo alguma coisa emocional, uma boa família, melhora na saúde, e todavia é isso que o ser humano busca, o quê? O seu próprio ego, o seu próprio eu, o seu próprio ventre. Eu peço desculpa um pouquinho pela minha boca, que hoje está bem frio aqui no Rio e eu tenho AVC, então minha boca fica dando essas travadas, mas acho que dá para entender bem. Então, a gente pode ver claramente que o Senhor, todo o tempo, eles ali não querem o Senhor. Então, vamos continuar. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Então, todavia, ali o Senhor Jesus está falando para eles, porque eles estavam buscando o quê? Como eu já expliquei, eles estavam buscando o seu próprio eu. Eles queriam as coisas materiais, eles queriam ser beneficiados pela presença do Senhor, mas jamais eles se atentavam para quem realmente o Senhor é. E todavia o Senhor fala para eles trabalhar, mas não pelas coisas daqui dessa terra, mas pelas coisas, pelas bênçãos, pelas maravilhas do céu. E todavia eles não se atentavam para isso. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus. Então, todavia, eles perguntaram para o Senhor Jesus o que eles deviam fazer para praticar as obras, após o Senhor Jesus falar para eles trabalharem pela comida, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece eternamente, o qual o Filho do Homem vos dá. O que é? Vamos ver. Eles perguntam no plural, e o Senhor Jesus vai responder para eles no singular. Observem e se atentem a essas coisas. Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, todavia, era somente crer em Jesus. Porque quem crê em Jesus está apto, está pronto para poder andar nas boas obras, ao qual Deus Pai preparou de antemão, como está escrito em Efésios 2, no versículo 10. No versículo 8 fala que pela graça somos salvos por meio da fé. E essa fé que não vem de nós é dom de Deus. Ou seja, no versículo 9 vem falando uma coisa que anula qualquer coisa que tentamos fazer. O qual é? Que não vem das obras, para que ninguém se glorie. E no versículo 10 fala ao qual devemos andar nas boas obras, o qual Deus Pai preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, somos salvos sabendo que não temos nada que possamos fazer para contribuir com essa salvação. E todavia, quando nós entendemos que recebemos a salvação pela graça, por meio da fé, aí sim, nós estamos aptos para poder trabalhar para o Senhor, mas nas obras que nem nossas são, as obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ou seja, até o que nós fazemos, não somos nós que fazemos, como está escrito. Deus faz tanto o querer quanto o agir. Ou seja, o homem não faz nada, o homem não tem participação alguma sequer na obra redentora, na obra de Deus. Ou seja, o homem, ele somente tem que ser o quê? É grato a Deus pelo que ele fez por intermédio
do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos dar continuidade. Todavia, a gente viu aqui, nesse princípio aqui, que eles estavam procurando o seu próprio ventre. E vamos dar continuidade no versículo 36. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. E todo momento eles estavam vendo o Senhor Jesus, mas eles não criam nele. E isso que é o mais triste, que a cristandade não crê no Senhor Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. Acham que elas têm que fazer alguma coisa para poder se salvar. Não acreditam na palavra de Deus. A verdade é essa. Um cristão, ou pelo menos alguém que se diz cristão, que fala que se ela não fizer alguma coisa, ela não pode receber salvação, que se ela tem, automaticamente ela não está dando crédito à palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que aqueles ali estavam vendo ele e não estavam crendo. Mas o Senhor Jesus também disse que benditos são aqueles que não viram, mas crerão. Ou seja, quem são esses? Somos nós que não vemos o Senhor Jesus com nossos olhos palpáveis, mas vemos com o Espírito Santo de Deus que nos concede o dom da fé. Ou seja, sem Deus interferir em nós, nós estávamos mortos. Como a palavra de Deus diz, não há um justo, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Ou seja, nós só buscamos a Deus se recebemos uma interferência de fora. Versículo 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Então, tudo o que o Pai dá a Jesus vai a ele. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, a certeza absoluta que não pode perder a salvação um salvo. Por quê? Tudo o que for a ele não vai lançar fora de jeito nenhum. E se eu pecasse? De jeito nenhum. Não tem como. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus estava aqui na pessoa do Filho, ele sendo Deus, mas ele estava na pessoa do Filho, obedecendo em tudo o Pai. E todavia, ele vai acatar as ordens do Pai e ele vai obedecer e nada ele vai errar. Porque ele é Deus, ele é perfeito. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, você falar que Jesus pode perder alguém, que alguém pode se perder, é a mesma coisa de falar assim, Jesus é fraco. É isso. Porque ele diz que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. E eu creio que Jesus não pode perder nenhum. Como está escrito em João 10, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ele fala o quê? Meu Pai que mais deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Então nós temos a certeza que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Entende? É somente crer, ter certeza que o Senhor Jesus não pode perder um. Ou você vai estar chamando o Senhor Jesus de fraco. É Ele. Agora, o compromisso de um cristão da salvação, de manter um cristão a salvo, é de quem? É de Cristo Jesus. Vamos dar continuidade. Tem uma queda de luz aqui onde eu moro. Aí, para não ficar muito longo, vamos começar no versículo
44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode vir a Cristo Jesus se o Pai não der. Entende? Ninguém. A única maneira de você realmente ir a Cristo é se o Pai te conceder. Ou seja, não é você que quis crer em Cristo. Eu resolvi, acordei hoje com a vontade de crer em Jesus. Não existe isso. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Romanos 3 fala bem claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Não vamos querer nada com Deus, a não ser se Deus nos injetar a sua luz, a sua vida, por meio da sua palavra. Porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todavia, o ser humano não tem salvação se não for pela obra de Cristo, ou seja, se não for intermédio da salvação, da redenção que há em Cristo Jesus. Está escrito nos profetas, e serão todos, observa, todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Então, como assim todo que é vindo de Deus, que é nascido de Deus? Sim, que é nascido da água. Da água, batismo? Não. Da água, da palavra. A água que limpa realmente. A água que ele oferece para a mulher samaritana. Que se ela soubesse quem estava pedindo água a ela pediria. E ele lhe daria água viva, que faria jorrar dentro dela uma fonte para a vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus verdadeiramente é comida, é bebida. Como aqui o restante desse evangelho vem dizendo, vem afirmando. Em verdade vos digo, aquele que crê tem, atenta a isso, tem a vida eterna. Ou seja, quem crê em Jesus agora, nesse momento, tem a vida eterna. Já agora, não vou ter, não vai ter, não tem. Porque quando alguém crê em Cristo Jesus, ele faz morada na gente, por meio do seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e tendo também nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, como está escrito na palavra de Deus. Quem crê em Jesus não entra em juízo, não entra em condenação. João 3 e João 5 afirmam que quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Eu sou o pão da vida. Então o Senhor Jesus bota bem claro no versículo 48, que é um dos menores versículos que tem, que é somente isso. Eu sou o pão da vida. Então observa, Jesus é o pão da vida, como está escrito lá em João 1. Ele é o verbo. Tudo foi feito por ele e para ele. Nada teria sido feito sem ele. Entende? Que ele é o verbo. Ele é Deus. E muitos cristãos não se atentam que quando a gente fala que a gente pode perder a salvação, a gente está negligenciando a obra consumada de Cristo Jesus. Ele veio a esse mundo e se entregou por nós. Deus fala bem claro sobre o amor
para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não entre em condenação, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus não é julgado. Entende? Então, lendo mediante a toda essa palavra, nós conseguimos ver que a gente é salvo pela obra de Deus, somente. No versículo 67, o Senhor Jesus fala aqui com eles novamente. Perguntou então Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, todavia, nós vemos que o Senhor tem as palavras da vida eterna. E essas palavras que estão sendo ditas hoje aqui, as palavras que estão na Bíblia. Quando você lê a Bíblia e automaticamente negligencia ela, você está negligenciando a palavra do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era ele o que o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, todavia, aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele já sabia de antemão quem havia de entregar. Muitos falam assim, mas poderia ser qualquer um dos 12, não só Judas, poderia ser Pedro. Não mesmo. A palavra de Deus, ela é viva, e o Senhor, ele age de uma maneira perfeita. O Senhor sabia quem ia trair ele desde o começo. Ele não estava na dúvida, pode ser um de vocês, eu não sei qual vai ser não, mas não, o Senhor já sabia quem é que ia trair ele. Porque ele é Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Entende? Tem uma partezinha aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, no 45, fala bem claro o Senhor, né? Pois isso vos disse, que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Ou seja, a única maneira de ir a Cristo Jesus é essa daqui. Se o Pai levar a pessoa até Jesus. E como é que o Pai leva a pessoa até Jesus? Pelo dom da fé, assim como está escrito lá em Efésios 2. Ou seja, se o Senhor não transformar a pessoa, o morto, o cadáver, que é uma pessoa em estado natural, é morta em seus delitos e pecados. Se o Senhor não transformar ela, não capacitar ela, não der um novo nascimento a ela, para nascer do alto, através da palavra, através dela ouvir a palavra e aquela palavra brotar dentro dela e realmente ela começar a ter vida para poder crer que o Senhor Jesus é o Salvador. Então, quando a pessoa tem vida, ela está capacitada a crer em Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. Eu vou fazer o vídeo 2 agora com a pessoa tendo a certeza da salvação,
o que acontece se ela anda em pecado, se ela anda errada, e todavia ela não perde a salvação. Já de antemão, já deixo bem claro que não perde a salvação, mas a gente vai ver o que acontece com um salvo que anda de qualquer maneira, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.